expressionismo ele tem muito a ver também com essa busca de expressar, né, obviamente, mas, ideias psicológicas, né. E no cinema, ele busca muito expressar existe uma busca expressar essas ideias muito pela direção de arte também, muito por distorções de direção de arte. Isso é uma coisa que ficou muito marcada também. E a questão da expressão, a expressividade mesmo. Então, seja na atuação dos atores muito carregada e cheia de até trejeitos, caras e os rostos que eles fazem, expressões muito demarcadas, né? E é interessante como que o cinema, desde o começo, né, a gente está falando aqui de 1922. Então, o cinema ele estava perto de completar 30 anos, né, desde a famosa exibição de O Trem Chegando na Estação. Então, era um jovenzinho ainda, mas já nessa época a questão dos roteiros adaptados, né? Então, Nosferatu é uma adaptação de Drácula, de Bram Stoker. E é considerado até hoje, né, comicamente falando, a primeira obra pirata da história, porque o Murnau ele não pede autorização para a família do Stoker, tanto que depois a viúva ela entra na justiça e o filme quase é destruído, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria que vocês comentassem essa questão da. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão da transposição da literatura para o cinema, né? Saindo aí do Drácula de Bram Stoker para o Nosferatu do Murnau. A primeira coisa que me veio em cabeça aqui foi de ter visto que, na verdade, a ideia de adaptar o Drácula não tinha sido do Murnau, mas do eu esqueci o sobrenome dele, mas do Grau, que foi o diretor de arte e produtor do filme. E mas enfim, o Murnau também, um dos 2 foi roteirista, né, mas depois o Murnau também teve influências no roteiro. Mas, assim, eu não li o livro, mas pelo que eu vi das outras adaptações, ele me parece ser uma adaptação até meio infiel, né. Até a questão dos diários que são usados para contar a história, estão ali presente também. É um plágio na cara dura, assim, por assim dizer. Essa história do processo da viúva é curioso, né, porque ela, vencendo o processo, ela teve o direito da destruição dos prints, e o filme sobrevivendo pela pirataria, que nem você falou. Que é muito doido, na verdade, né, porque nem foi só esse filme, né. O o cinema, em muito, ele foi sobrevivendo através de cópias piratas, através de atividades, cineclubistas que eram clandestinas, né, mas que traziam, percepções acerca desses filmes e que, faziam com que as ideias acerca desses filmes circulassem também. Pelo que eu me lembre bem, os cinemas, como eles recebiam cópias físicas naquela época, eles teriam que destruir, né, as cópias, mas muitos não faziam isso, e ainda bem que não faziam isso. E a pirataria teve muito esse papel, né. Agora, assim, esse papel de preservação ela já não tem mais, porque a pirataria já acontece no digital. Mas ela ainda exerce um papel muito importante na questão de difundir, né, obras,
porque tem muita obra que ela vai ficar, assim, se for depender de exibição licenciada, elas nunca vão chegar em outros lugares, assim. Sim. É engraçado isso que você falou, porque o projeto, né, do Nosferatu, ele exatamente isso, ele começa como essa adaptação oficial, mas não licenciada, e aí a Viúva entra com esse processo, o diretor muda o nome do, do vampiro, aí muda o nome dos personagens e tudo, mas ainda assim, como você disse, é um plágio descarado, porque fica evidente isso, e aí essa Viúva ela ganha o direito. E é isso, assim, é uma coisa muito louca quando a gente para pensar. Ainda hoje existe, mas não tanto. Mas nessa época aí, eu acho que eles. Acho que é como eu falei, o cinema ele era um jovenzinho, ele não tinha completado 30 anos. Então, ainda era uma arte em construção, é claro que ainda hoje né? O cinema ele não se estabelece ainda assim, está sempre em evolução, mas nessa época nem os próprios produtores acreditavam nessa importância e nessa força do cinema. Tanto que os próprios irmãos Lumière acreditavam que o invento deles não teria uma vida longa. No máximo, em 10 anos, as pessoas perderiam o interesse. E aí nós estamos encaminhando para 130 anos, né, no fim deste ano agora, de 2025, o cinema completa 130 anos. Mas eu acho que muito por conta disso, de ainda não se acreditar nesse peso e nessa importância que o cinema poderia ter, quando aconteciam umas coisas dessas, o castigo era simplesmente destrói. E aí, cara, né, as cópias teriam que ser destruídas. E pensar também que principalmente o Nosferatu, ele é um filme entre guerras. Então, acabou a Primeira Guerra Mundial há pouco tempo, e, de certo modo, né, tá, assim, para começar uma Segunda Guerra Mundial ali, a gente sabe que na época não se havia essa noção, obviamente, não, e nem essas nomenclaturas de Primeira e Segunda Guerra ainda, mas olhando agora de um panorama histórico, a gente vê que é um filme entre guerras, e aí bem isso. Ou o filme ele vai ser preservado, ou ele vai ser destruído, mas é destruído mesmo. E aí há essa caça às bruxas cinematográfica e vamos queimar todas as cópias existentes. E aí poucas cópias sobrevivem. E aí, nesse ponto, graças a uma pirataria, opa, vamos guardar isso aqui. E isso é muito louco. E citando um outro exemplo, Vitor, aí nem é tanto a questão da pirataria, né? Mas eu citei isso durante o debate do filme Pânico. No Sexta-feira 13, parte 2, tem uma cena que a foto da cena ela foi usada na capa do filme, na contracapa do filme, para poder ajudar na divulgação. Ela chegou a ser publicada em algumas revistas de cinema em 81, mas a cena em si, ela foi tirada do corte final de Sexta-feira 13, parte 2, porque ela era considerada muito violenta. É uma cena em que o casal está fazendo sexo na rede e o Jason vem e mata os dois, né, atravessando ali o corpo dos dois. O que vai para a versão final é a câmera embaixo da rede com essa arma já chegando no chão. Essa é a cena final. Mas a cena original mostrava a arma entrando exatamente nas costas dos personagens. Mas ela foi considerada pesada para 81 e ela foi arrancada do filme. E geralmente esse material que era arrancado, acontecia isso. Era descartado, vamos jogar fora. E aí um montador tinha, por acaso, uma cópia desse negativo
salvo em VHS. E aí, quando foi em 2020, o pessoal, num processo de remasterização dos filmes, para relançá-los lá nos Estados Unidos, começaram a pesquisar onde tinha ido para essa cena e tudo, e esse cara tinha um VHS guardado lá na casa dele e tudo, e eles possivelmente tinham essa cena. Só que o VHS estava sem uso desde os anos 80, então ele já estava agarrado lá, todo coisa. Eles fizeram assim um processo de guerra mesmo. Eles aqueceram esse VHS num forno, numa espécie de forno, numa temperatura X, durante um certo tempo, para que ele não derretesse. Eles aqueceram só para que a fita se soltasse, para que eles conseguissem transpor isso para um aparelho, e a partir desse aparelho eles conseguiram, enfim, extrair essa imagem. Aí fizeram um processo de remasterização, colorização e tudo mais, e aí conseguiram reinserir essa cena no novo corte final do filme, que acabou sendo relançado em 2020. Então, assim, é uma loucura você pensar nesse trabalho mesmo de salvamento de algumas imagens, e no caso do Nosferatu, de um salvamento de um filme inteiro, né, graças a essas cópias clandestinas. Sim. É muito louco pensar que tem alguns filmes que eles realmente se perderam, né? Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que eu tô tentando lembrar de algum filme aqui que tenha cenas perdidas. Se eu não me engano, Limite tem alguns momentos que foram perdidos nele. Tem até o aviso, assim. Tô lembrando ao certo. Mas existem filmes que a gente vê que tem esses avisos no início. E assim, que existe essa ausência de cena, de momentos que foram perdidos. Muitas vezes por questão de censura também, né? Que nem você falou, essa questão da violência. Uma coisa que... Isso me lembra muito aquela cena do Cinema Paradiso. Aqueles momentos, o padre mandando cortar as cenas. E depois o Alfredo com aqueles cortezinhos, né? Brigando com o Totó. Por causa dele. Mas... aqueles vários cortes de cenas que não foram inseridos nos filmes porque ele nem sabia mais onde estavam aqueles filmes. Mas... é isso, né? Muita coisa vai se perdendo. Totó, você não deve vir aqui. Mas o que é que eu faço para você entender? Eu posso saber. Como é que eu vou falar? Se pega fogo na fita, você se queima todo. Vira uma labareda. Bum! E depois vira um pedaço de carvão. Que língua grande a sua. Um dia eu ainda vou cortá-la. Assim. Eu posso ficar com esse pedaço? Eu posso ficar com esse pedaço? Posso ficar com esse pedaço? Não! Você ficou surdo. Eu devo colocar isso novamente no filme quando for devolvê-lo. Santo Deus, você parece uma sarna. Que coisa! Então por que o senhor não devolveu todos esses pedaços daqui? Hã? Bem, é que às vezes eu não me recordo em que parte cortei. Por isso devem ficar aí.
E quer saber, esse povo se beija demais. Sim, fora, além dessa questão da censura ou de processos judiciais, tinha ainda os incêndios, né? Estúdios cinematográficos, estúdios televisivos sempre sofreram muito com incêndios. Então, assim, era O alguns. incêndio é tão marcante no cinema que parece que quase todo filme no cinema tem que ter uma cena de incêndio. Não, sério. Tem um que é Double X. Gigartando Double X. Ele é uma comédia mais sombria, assim, que envolve um cara que é acusado de um crime que tenta que para se provar que para conseguir ser solto ele tem que fazer ele tem que ser a isca para um chefão da máfia. Ele faz isso brincando com a vaidade desse da máfia, se passando por um diretor que quer fazer um filme sobre ele. Só que numa das primeiras cenas, que não tem nada a ver com isso que eu falei, porque assim, a primeira cena do filme, eles apresentam esse chefão que eles apresentam esse ambiente da máfia. Uma das pessoas, dessas pessoas envolvidas com a máfia, ela é eliminada num cinema. Eles colocam vários rolos de fita em volta dela, ela presa, queima os rolos e ela vai junto. E tipo, nossa, é incrível. Caramba, é o micro-ondas no Rio de Janeiro? Tipo... Não, mas é porque era o nitrato, né, que queimava muito fácil. Sim. Caramba, velho. E aí, eles usam isso como assassinato. O filme que eu já comentei semana passada, o próprio Cinema Paradiso tem essa queima, né, que é o que cega o Alfredo. Mas o Onchateon, que também é um filme sobre cinema, eu comentei discussão passada. Ele não tem o incêndio dele não é diretamente ligado ao rolo fílmico, mas o incêndio dele está ligado a um símbolo do próprio cinema sendo extinto em um determinado momento. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas assim, essa imagem do fogo no cinema é muito marcante. Era uma vez em Hollywood, eu acho que já não tem tanto, mas tem fogo nos nazistas. Então tem fogo também. O Tarantino, no outro filme dele... Bastardos Inglórios? Sim, Bastardos Inglórios. Tem um incêndio no cinema também, né? Que é usado como vingança. Então, assim... Clássico do filme sobre cinema. Vocês já viram Cut, cenas de horror? Não. E Colinas de Sangue? Também não. Não, pera. Colinas de Sangue é o do Del Toro? Não. Não, Colinas Escarlate, desculpa, confundi. Não vi Colinas de Sangue, não. Tá. O que acontece? Os dois filmes têm a mesma premissa, só que o Cut é mais antigo. O Cut, salvo engano, é de 2002 e Colinas de Sangue deve ser de 2010, entre 2010 e 2013, porque eu lembro que o Colinas de Sangue eu já tinha minha videolocadora, então eu comprei para a locadora na época. E aí a premissa é a mesma. É um filme amaldiçoado e as pessoas que tentam terminar esse filme são tomadas por essa maldição e o assassino sai do filme o assassino sai do filme, o assassino ele sai do filme e mata as pessoas. Four friends are searching for a horror film that's been missing for 20 years. No movie just vanishes without a trace. But nothing can prepare them for the final cut. Why the movie? Why is it so important to you? Because people said it's the scariest thing they've ever seen.
have to do this. Everybody is expendable for the good of the film. They're watching. Oh my God, what was that? The hills run red. No Cut, Cena de Horror, é um filme que parece que ele começou a ser filmado na década de 80, aí tem uma equipe de estudantes de cinema, e eles vão para tentar terminar esse filme, e aí esse assassino sai, é um assassino que tem o rosto desfigurado, porque ele foi queimado, e aí ele... É quase isso. E ele vai... ele tem esse rosto todo queimado e ele ganha vida. Toda vez que eles passam um filme, ele sai da película e mata todo mundo que tá ali. O Colinas de Sangue é algo desse tipo também. Só que tem a ver com o pai de uma das personagens, que era o diretor do filme, é um treco sim, mas o assassino também sai do filme e sabe, esse lance de maldição. It began as a class project. We have to do a graduation film, right? What better project than to finish that film? To resurrect an old film from oblivion. That movie was a nightmare. So what you're saying is there's some sort of a curse on this film? Now, they've made an unexpected discovery of a mysterious legend. Creepier than Friday the 13th. More blood and guts than Texas Chainsaw. More sex than Deep Throat. Or you an That should never Who wants to make a mainstream slasher movie? see the light of day. Don't go playing with nightmares. And action. I've never said this before, but I've always found you very attractive. E tanto em um quanto no outro tem essa questão do incêndio cinematográfico, porque uma das formas, né, de você conseguir eliminar é você queimar os rolos existentes. Só que, enfim, vamos pensar em O Chamado. Não adianta você simplesmente queimar a fita com a Samara. Você tem que manter essa maldição viva de alguma forma. Eu não quero me desviar muito do assunto aqui, mas essa questão de O Chamado como uma maldição, uma lenda maldita aí da fita, é algo que a gente viu recentemente nos filmes Sorria, no filme... além de O Chamado, Sorria, Corrente do Mal, e teve A um Hora outro... da Sua Morte, um trem assim, que é com celular. Teve é mais recente esse até. Sim. Que, né, inclusive a cena final é ridícula, porque a retardada da menina, ela tá filmando, ela tá se escondendo do assassino, só que ela tá filmando o local que ela tá escondida. Tipo, qual que é a lógica, né? Tipo, ela tá fugindo. E é um filme todo gravado no estilo de primeira pessoa e tal, e ela tá escondida, até um trilho, né, de trem, ela tá escondida no meio dos vagões e filmando. E, tipo, qual que é a Se ela lógica? for influencer, faz sentido, né? Porque hoje em dia é assim que rola. É, mais ou menos isso. Mas tem um outro de maldição também. Verdade ou Desafio? Verdade ou Desafio. Que o final dele é bem isso, né? Para sobreviver... Isso, para sobreviver, a gente tem que passar a maldição para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Enfim, sair totalmente do incêndio cinematográfico, tá? Mas é só para lembrar, né? Voltando agora, vamos rebobinando a fita antes que ela se queime, mas vamos voltar à fita.
que é bem isso, essa questão de você destruir o cinema por meio do fogo. A gente sabe que aqui no Brasil teria um grupo político que iria adorar fazer isso, né? Bom, fizeram, né? Com Cinemateca, com o Museu Nacional e etc. Não só o cinema, mas outras formas aí de cultura. Mas é isso, sim. E quando a gente pensa no Nosferatu, voltando aqui para o nosso tema, quando a gente pensa no Nosferatu ter sobrevivido e aí entra naqueles dilemas morais que aí o professor de faculdade adora passar para a gente, né? E eu gosto de reproduzir isso também, porque entra essa questão do dilema moral. Ok, Nosferatu é uma clara violação dos direitos autorais. O Bram Stoker já havia morrido, mas Drácula ainda não tinha entrado em domínio público, ele tinha acabado de morrer. Tá. Então, tecnicamente, o Murnau, o pessoal do estúdio, devia esses direitos autorais aos herdeiros do Bram Stoker. Eles não pediram autorização, não pagaram direito. E eles fizeram uma obra cinematográfica. Aí entra essa questão. Tá, quem tem mais direito aí, né? Eles fizeram a obra, a viúva ela tinha o direito de receber alguma coisa, ela entra com o processo, mas aí, de repente, uma obra que já está pronta, que está em processo de lançamento, ela vem e quer simplesmente destruir essa obra, e aí como que a gente equaliza isso? É uma coisa muito louca, né? Quem tem mais direito, vale a pena destruir uma obra que está pronta, em prol da minha questão de ter o direito autoral sobre essa obra, como que a gente equilibra essa balança? Isso é muito louco se a gente para pensar, e ainda mais por ser uma discussão que remete aos 30 primeiros anos do cinema. Então isso chega a ser mais insano ainda quando a gente joga luz sobre esse debate. Naquela época o direito autoral nem se estendia tanto, né? Ele foi passando a se estender mais com o tempo, conforme as empresas, e até isso muito relacionado a empresas de cinema, a Disney teve uma participação gigantesca nisso, na extensão do período de duração dos direitos autorais para proteger os títulos. Ironia que a gente está falando, na maioria dos casos, de títulos adaptados, né? Mas tem isso. Eu acho delicado essa discussão, porque ela funciona muito na base de limitar o que pode ser criado a partir do que já foi, né? Porque uma das coisas essenciais na criação é se repensar o que já existe. E é muito foda quando não se pode repensar algo que foi feito 50 anos atrás porque não perdeu os direitos autorais. Exato. É uma coisa... Enfim, você citou a Disney aí, eu só consigo, assim... Ok, a maioria dos títulos são adaptados, que estão ali, principalmente os primeiros clássicos, né? Branca de Neve, Alice, e por aí vai. Mas, assim, falando essa questão de plágio, eu só consigo lembrar do Kimba, o Leão Branco, sabe? Que assim, a Disney usou na cara de pau e bora, né? Bora tocar pra frente aí. Foda que o filme que eles fizeram com isso foi bom, né? Pois é.
Se tornou um novo clássico. Se tornou um clássico que, inclusive, fez 30 anos em 2024. Ganhou agora um spin-off, né? Contando a história do Mufasa, que, enfim, mas acaba... Cara, é um plágio. Se você for parar para pensar ali ao pé da letra dos direitos autorais e tudo mais, é uma cópia descarada. Assim, eu não cheguei a assistir o Kimba, o Leão Branco.